Um psicopata consegue fingir não ser um psicopata? Veja, ele é um manipulador. Uma das características dele é a manipulação. Então ele está na sociedade, eu preciso disso para mim, porque a psicopatia é o egoísmo. Sim. Eu preciso, então eu manipulo isso e aquilo, e as pessoas não estão, as pessoas normais, não estão o tempo todo preocupadas ou ligadas em manipulações dos outros, elas acabam entrando. Quando entra, ele consegue aquilo que ele quer, acabou. Que ele só quer matar, né? Veja, eu volto aí, você falou uma pergunta. Todos condutopatas são assassinos? Não são. Mas obviamente. Esse caso, por exemplo, do maníaco do parque, ele é um cara que ele foi gentil, foi Sim, legal, claro. porque o Todos objetivo são dele era iguais. se aliviar. Exatamente. Que era matar. Todos são iguais. Eu já vi muitos. Enfim, eu só faço isso na vida. Claro. Né? Só fazer uma pergunta. Um condutopata consegue transformar outras pessoas que, em tese, não são em condutopatas, assim, em segundos? A sua pergunta é maravilhosa. Boa, eu vou responder. Boa. Então, aí, claro, eu estou sendo técnico. Existe um quadro clínico relativamente raro, mas ele existe. Já vi também muitos. É chamado Folie à D. Folie é loucura e D é 2. Loucura 2. Tá certo? Então, nesses casos de Folie à D, de loucura 2, o que você tem? Você tem o condutopata, que é o indutor, e o induzido, que é aquele que segue, que você é o me manipulado. perguntou. É o manipulado. Mas para ele ser manipulado, ele tem que ter uma fraqueza. Porque ninguém vai manipular uma pessoa que não tem a fraqueza mental. Então, mas essa dupla de folia, de loucura 2, existe. Guardando as devidas proporções, guardando as proporções, você tem, por exemplo, o guru e os seguidores do guru. Putz, perfeito. Não teve suicídios coletivos? Sim. Então, é o manipulador. É uma carência de um que pega o... Exatamente. Ele Agora, se não tiver carência, você não entra. Se você fosse num guru que não faz a sua cabeça, sim. daquelas bobagens... Não necessariamente o cara que assassina, ele é um psicopata. Não necessariamente. Entendi. Bom, aí você tem uma série de influenciadores do mal, digamos assim. Desculpa, até te recomendar, eu vou recomendar aqui pro quem está assistindo, tem uma coisa no Netflix que é maravilhosa, eu vou lembrar agora o nome, The Push. Já assistiu isso? Não assisti. É o empurrão, The Push. The Eu não sei como é que tá em português. Eu procurei em inglês, não porque eu sou alfabetizado em inglês, mas assim... Inglês, né? E ele é um cara que ele é um ilusionista, eu não sei direito o que ele é. Ele é um cara que é um cara que é meio manipulador. E manipula. Ele manipula. E ele consegue provar que qualquer pessoa consegue matar alguém pela manipulação. Então ele faz toda uma história. É maravilhoso o que ele faz. Ele cria todo um cenário que no final uma pessoa que você nunca imaginaria que pudesse matar, ela empurra uma pessoa de um precipício, porque ela tá tão ferrada de coisas que aconteceram que ele, não vou dar o spoiler, que ele manipula e a pessoa no final mata ele fala, todo mundo é propenso a matar alguém. Essa é a tese dele. Que é diferente de uma pessoa que é psicopata. Eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui. O psicopata, ele tem isso como um alívio, o outro tem isso como uma necessidade. Lógico. Porque eu pensei muito no Charles Manson. Boa. Mas também pensei muito na questão do Carandiru. Quando eles entram lá pra controlar os detentos, meio que vira um efeito cadeia e todo mundo começa a se matar lá. Que é... Pode pegar. que você tem também nos linchamentos. Que é o efeito de torcida organizada. Exatamente. Parece que um tem o negócio ali... Exato, que um tem um negócio que... Puta, eu gosto de matar. Mata e os outros meio que vão matar. Não, sim. Você Por isso que é perigoso. Contaminação psíquica, isso é conhecido. Por isso que é perigosíssimo, talvez, o senhor deve até conhecer melhor. Senhor, esqueci. Maurício. Eu esqueci. Guido. Esqueceu? É Guido. Querido Guido, é nóis. Guidão. Por exemplo, às vezes eu fico preocupado que deve ter psicopatas na nossa sociedade de forma de influência. Às vezes o cara ele não é
Entendeu? Ele não é o cara que executa, mas ele é o cara que tem tesão em ver pessoas fazendo por ele. Temos isso, né? Tem. Bom, eu vou dar um exemplo dessa Folia AD, Loucura 2, que aconteceu, eu tenho a impressão que já deve ter uns 2 anos, pouco mais ou menos. Você lembra de um caso de 2 rapazes que entraram numa escola com besta é aquela... Lembro. Como não? Que é tipo arco e flecha. Arco e flecha, machadinho, revólver. Eu lembro. Pô, como não? Mataram um monte de gente. Pelo amor de Deus. Foi Suzano. Foi Suzano. Salve engano. Suzano. Tá, então, quando eu vi aquele caso, eram 2, eu falei, bom, Folia D. Era o... Aí, o que eu pensei, logo quando vieram as primeiras notícias? Que o mais velho fosse o indutor. Ele tinha 22 anos e o outro tinha 17, salvo engano. E o de 17, o induzido. Por quê? Normalmente, você tem um amigo mais velho, ele é ídolo, etc. E tal. Nada. Era o contrário. O 17 era o indutor e o 22 o induzido. Caramba. Dos casos que você analisou, que você analisou muito caso na sua vida, tem algum que te surpreendeu, que você fala, cara, isso daqui eu nem imaginava que pudesse acontecer? Olha, Maurício... Qual que é o caso que você sempre existe, dependendo da época... Claro, hoje cada vez menos, mas sempre existe, dependendo da época, casos que são marcantes. Você fala, peraí, pensei que eu tivesse visto tudo e... Sabe? Então hoje eu falo, eu ainda não vi nada. Não viu de tudo. Não vi, já vi muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ver, mesmo, de verdade. O seu último caso que você se assustou, qual foi? O último caso que foi para mim uma surpresa, não é surpresa, no início. Depois você vai trabalhando, levantando, fazendo, vendo, examinando, e depois fala, puxa, interessante. Faz sentido, né? Faz clínico. Sim. Aquele sentido clínico, porque é como se fosse a perícia, é como se fosse você recolhendo peças de um quebra-cabeça. Você vai recolhendo peças. E aí você junta e forma uma imagem nítida. Tava claro depois de juntar tudo, né? Senão é fácil. Depois de levantar, pegar as peças e levantar. Você sabe qual foi? Ele já é antigo, porque esse eu já vi, de lá para cá já vi muitos, mas... acaba sendo uma certa repetição. Teve alguns casos, ainda tão sub júdice, matadores incríveis, outros casos incríveis, mas não são casos que você fala, peraí, aqueles casos que saem daquele... É uma coisa a mais. Comum desse que você, ambiente. por exemplo, que você não... eles não se repetem, é único. São casos únicos. Então, eu já vou te contar. Claro. Mas casos únicos, por exemplo, você quer um caso único? Antigo, mas é o único, eu nunca mais vi. Eu vi um na minha vida. Eu vi um só. Eu tenho milhares, dezenas de milhares de casos. De padrões. De casos... mas aí entra todo, aqui, nesse padrão, naquele padrão, tal. Padrão de comportamento. Sim. Você quer ver um? Estuprador de estátua. Você já ouviu falar nisso? Deu aquilo que... Você teve aquilo que os italianos chamam de espavento. Caiu o queixo. Estuprador de estátua. É antiquíssimo. Peraí. Mas é um só. Desculpa, peraí. Tá. Sabe qual foi a estátua? É antiquíssimo, eu nem me lembro nem do ano, mas é coisa que você... Por que eu estou me lembrando disso? Porque recentemente eu estava fazendo um caso de problemas problema de acusação de, como é que chama, de pedofilia e tal. Eu estava fazendo esse caso e como ele está fresco na minha cabeça, eu me lembro... Você me perguntou, eu liguei com um estuprador de estátua. O cara vai lá, come o Borba Gato e é isso? Não foi o Borba Gato, foi sabe a Avenida 9 de Julho? Tá. 9 de Julho. Não tem a Praça das Guianas, ali na altura dos Estados Unidos? Puta, eu vou lembrar, tá. Você tem.
a Avenida 9 de Julho, na parte de baixo, tem a Praça das Guianas, na altura mais ou menos da Rua Estados Unidos. Tá. Lá tem uma estátua. Aquela estátua foi estuprada. Eu não me lembro, faz muitas décadas. Mas peraí. Como estupra uma estátua, Guido? A estátua caiu no chão, ele derrubou naturalmente. Meu Deus. Ou a estátua estava em reforma, sei lá, e estuprou. Mas, vamos lá, perguntas assim. Os pombos ficaram muito tristes, mas assim, ele fez um buraco Não, isso eu não sei, porque não claro. enfim, provavelmente... Ele fez um buraco na estátua? Provavelmente... Não, isso não. Não, provavelmente ele ficou se esfregando, ou qualquer coisa assim. Agora, aí eu fui levantar, eu tô me lembrando de, olha, calcule, sabe quanto tempo faz? Eu fui levantar, como é que isso está na literatura? A literatura, ela conta, é muito raro. Por isso que eu tenho, como psiquiatra forense, a felicidade de ter visto casos raríssimos. E achei um caso, eu não me lembro o autor agora, achei um caso na Itália, da Escola Italiana de Psiquiatria Forense, de um estuprador de estátua de jardim. E você sabe o que ele fazia? Esse talvez tenha sido melhor que o meu aqui de São Paulo. Você sabe como é que ele fazia? Não. Ele passava no açougue e comprava carne para poder, provavelmente, simular uma vagina, qualquer coisa assim. Então eu tenho citado isso no meu tratado. Guido, obrigado por eu sei, mas você me trouxe aqui algo que é maravilhoso. Daqui, estamos agora em primeiro lugar no Brasil, provavelmente. Do ponto de vista psiquiátrico forense, tanto é que eu vi um único caso, e quando eu fui buscar na literatura, eu não sei se foi de Ferri ou Carlos, eu não me lembro de quem foi, mas é uma escola italiana de um psiquiatra forense, desse caso que ele examinou, que estuprava, era um jardineiro, estuprava estátuas de jardim, e ele levava carne. Tem lá, Vamos lá. Eu tô me lembrando disso. Tudo bem, esse cara de São Paulo, beleza, que fez isso daí. O que é a cabeça desse cara? Por que ele tá... É louco. Mas eu sei, mas por que a estátua? Tem uma coisa, ele tinha tesão, todo dia ele passava na 9 de julho pro trabalho e falava, um dia eu vou comer essa mulher. Não, é louco, assim. É louco. Não provavelmente, eu não me lembro de detalhes, mas provavelmente são doentes mentais, obviamente. Claro, obviamente. Se era ligado a um excesso de alcoolismo crônico e mais outras degenerações, e tem uma série de coisas. Mas não há possibilidade de uma explicação psicológica, tem que ser psicopatológica, ou seja, se você não colocar anormalidade, doença, você não vai entender nunca. Sim, porque uma coisa psicológica o Maurício está triste. Psicologicamente por quê? Isso. Porque perdeu um parente. Isso é psicológico. Psicopatológico é tirar disso daqui para o outro caminho. Se você não colocar doença, você não vai entender nunca.